Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos aqui mais uma porção da Palavra de Deus. E para hoje nós vamos meditar um pouco sobre a angústia. Vamos falar sobre este problema da alma. Talvez você já viveu angustiado por alguma situação. Para falar sobre angústia, eu gostaria de usar aqui um texto da Palavra de Deus. Nós usaremos ele como base, que é 1 Samuel, capítulo 13. E eu lerei aqui para você o versículo 5 ao 7. Diz assim esse texto numa situação em que a nação de Israel estava vivendo uma angústia, uma grande aflição. Diz assim: reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão, como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Meus irmãos, nós percebemos que nesse contexto Israel estava em apuros, como o texto mesmo diz. Eles estavam passando uma grande aflição, estavam passando uma angústia tremenda, porque agora os filisteus se levantaram e eles estavam com um exército bem equipado e Israel estava desarmado. Olha só interessante o versículo 22 deste mesmo capítulo, falando sobre Israel. Olha só. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Vou ler de novo aqui o 22. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Meus irmãos, Israel estava em grande apuros, porque além de os filisteus estarem bem equipados para aquela peleja, com carros, cavalos, cavaleiros, um povo em multidão, incontável, como a areia da praia do mar, como é dito aqui nesse texto, Israel, por outro lado, tinha um número bem menor de guerreiros. E os guerreiros que tinham, muitos deles começaram a fugir. Fugiram para outras cidades, para outras localidades, entraram em cavernas, eles estavam fugindo, porque eles estavam com medo. E para piorar a situação, eles não tinham nenhuma espada. Por quê, meus irmãos? Os filisteus ali, eles dominavam a arte ali da ferramentaria. E eles, dominando a nação de Israel, oprimindo a nação de Israel, não permitiam que o povo de Israel pudessem trabalhar ali com enxadas, com espadas, fabricação de metais. Então eles impediam isso. Então os únicos detentores da fabricação de metais eram agora os filisteus. Quando Israel, em certa situação, queria ali amolar sua enxada para arar a terra, tinha que buscar os filisteus para poder amolar, afiar ali a enxada, para que eles pudessem voltar e trabalhar na agricultura. Eles estavam em apertos, em apuros. Somente o texto fala aqui que somente Jonatas e o Saul, que era o rei da nação de Israel, eles detinham uma espada. A gente percebe a angústia que eles estavam passando. A gente percebe a aflição que eles estavam passando. Meus irmãos, aplicando isso um pouco para a nossa vida. A angústia é uma grande aflição que nós passamos. Você, evidentemente, já passou por uma grande angústia. Você talvez esteja, nesse momento, angustiado, passando por uma grande aflição. E o motivo, ele pode ser variado. Talvez a sua angústia, a aflição que você esteja passando, seja por motivos familiares, seja por motivos relacionais, seja uma angústia
com uma preocupação sobre o futuro, o que é que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou me vestir, onde eu vou trabalhar, será que eu vou conseguir um emprego, como que vai ser o meu futuro, saindo da escola, com que eu vou trabalhar, saindo da escola, será que eu faço faculdade, não faço, será que eu terei condições de fazer faculdade, condições financeiras, olha, a gente fica angustiado por diversos motivos, talvez a sua angústia seja dentro do ambiente de trabalho, seja sobre inimizades, pessoas que se apresentam na sua vida, que traz uma grande angústia, inimigos que se apresentam diante de você. Bom, eu não sei qual seja a sua angústia, mas provavelmente você já passou ou talvez esteja passando por uma grande angústia. Eu quero dizer para você que a Bíblia traz para nós solução. A Bíblia traz um remédio para nós, para a angústia, para que você não viva nessa grande aflição, para que você não viva com essa grande preocupação, para que você não viva angustiado. Olha, meus irmãos, a nação de Israel estava em aperto nessa condição. Saul, o primeiro rei da nação de Israel que a nação de Israel teve, estava angustiado, estava aflito. Imagine você na posição de Saul, você sendo rei da nação de Israel. Então, ser rei de uma nação é uma responsabilidade imensa. E ele era rei da nação de Israel. Agora vem uma outra nação inimiga sitiando você, sitiando a sua nação, ali pronto para a guerra. Só que o problema é que eles têm um poder bélico muito mais forte do que o seu. Eles estão mais equipados, eles estão mais organizados. E o povo que ainda está do seu lado começa a fugir, ficando apenas com você um pequeno povo. E dos poucos que ficam, eles vivem em grande temor. Imagine você nessa situação. Eu acredito que você ficaria angustiado. Eu ficaria em grande aflição. Eu ficaria angustiado. Então a nação de Israel estava passando por isso. Só que Jonatas, que é filho do rei, filho de Saul, ele decidiu não ficar angustiado. Não por capacidade própria, porque nós não temos capacidade própria de definir, vou ficar angustiado ou não. Eu não consigo vencer as minhas próprias lutas. Mas pelo poder de Deus, ele venceu a angústia. Pelo poder de Deus, ele venceu a aflição. Olha só o que ele fez aqui em 1 Samuel, capítulo 14, eu lerei aqui o versículo 6, que diz assim: Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Note aqui a confiança de Jonatas. Você percebe nessas palavras que ele não estava angustiado. Você percebe nessas palavras que ele não estava em grande aflição. Ele estava confiando no Senhor. Ele olhou para Deus e não olhou para a sua aflição. Ele escolheu fixar os seus olhos no Senhor. E ele falou, olha, para Deus não existe impossíveis. Deus pode livrar com muitos ou pode livrar com poucos. Deus, ele tem essa capacidade e essa habilidade. Ele confiou simplesmente no Senhor. O que ele fez? Chamou o seu escudeiro e falou, vamos lá, vamos enfrentar. Só dois para combater aqueles milhares e milhões de pessoas que estavam ali diante da nação de Israel. Mas ele estava confiando em Deus, ele não estava sendo imprudente, ele estava confiando no Senhor dos Exércitos. Ele não estava agindo com imprudência, ele não estava sendo precipitado. Não, ele estava agindo com fé. Ele confiava em Deus, sabia quem era Deus, ele já tinha visto e ouvido sobre as obras do Senhor no passado e ele confiou plenamente. Assim como Deus agiu no passado, ele também age no presente. Deus é o mesmo ontem, hoje e será assim também amanhã. O mesmo Deus que eu conheci no passado é o Deus de hoje e o Deus de amanhã. Em Deus não existe sombras de variação. Em Deus não existe mudanças. Deus não é como nós, meus irmãos. Nós mudamos as nossas decisões, as nossas emoções, dependendo do clima, dependendo do momento, dependendo da situação, nós somos variantes. Mas Deus não. Deus, ele é fixo. E assim como ele foi no passado, ele é agora. E
Jonatas estava confiando plenamente nisso, ele confiava no Senhor e no poder do Senhor, sabendo que Deus era onipotente. Meus irmãos, nós podemos vencer as nossas aflições, nós podemos vencer as nossas angústias. Você não precisa viver angustiado, independente de qual seja o problema que você esteja passando. Nós podemos vencer as angústias pela palavra do Senhor e pela confiança que nós temos em Deus. Mas, infelizmente, a nossa tendência, quando ficamos angustiados, quando ficamos aflitos, a nossa tendência é fugir. A nossa tendência é nos esquivar. Quando alguém está aflito, angustiado em alguma situação, o que ele procura fazer? Ele procura se esquivar. O que aconteceu com a nação de Israel? Quando eles se viram em aperto, eles começaram a fugir para as cavernas, para outras localidades, para outras cidades. Essa é a nossa tendência. Mas Jonatas não fugiu. E o fato dele não ter fugido, o fato dele ter confiado no Senhor, trouxe um resultado benéfico não só para Jonatas e para o seu escudeiro, mas para toda a nação de Israel. Olha qual foi o resultado. Eu lerei aqui o versículo 20 ao 22, que dizem assim, do capítulo 14. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus, dantes havia hebreus, que subiram com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram com israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Meus irmãos, aqui está o resultado final. Jonatas confiou no Senhor, ele foi para a guarnição dos filisteus somente com seu escudeiro, e o resultado final foi esse. Deus, ele trouxe livramento para a nação de Israel. Eles sem espadas, eles sem ali armamentos, não tinham poder bélico organizado, os judeus mesmo ali estavam fugitivos, só que Deus trouxe uma grande confusão para os filisteus, que eles mesmos começaram a matar-se um ao outro, começaram a ferir-se um ao outro. Daí dos judeus que estavam fugidos nas montanhas, eles voltaram para a peleja. Dos judeus traidores que foram para o lado dos filisteus, quando eles perceberam que os filisteus estavam perdendo, eles agora, antes que traíram Israel, agora estavam traindo ali os filisteus e começaram a matar os filisteus. Então Israel, que estava com grande medo, agora começou a vencer a guerra e travar aquela batalha. Evidentemente, então eles começaram a tomar as espadas dos filisteus e começou ali a vitória da nação de Israel. Você percebe que quando um homem escolheu confiar em Deus, Deus o abençoou para que ele vencesse a angústia, o resultado foi de vitória, o resultado ali realmente foi algo positivo e algo bom, não somente para Jonatas, não somente para o escudeiro que foi fiel a Jonatas, mas para toda a nação de Israel, porque um homem escolheu confiar no Senhor. Meus irmãos, o primeiro passo então para nós vencermos a angústia é esse: confiar em Deus. Confiar que Deus é maior do que a nossa angústia. Confiar em Deus que Ele é maior do que os nossos problemas. Confiar que Deus, Ele traz a solução. Lembra dos discípulos quando eles estavam no mar e o mar começou a ficar agitado, aquela forte chuva, aquele forte vento, aquela grande tempestade começou ali a agitar o mar, e eles remavam e perceberam: nós iremos nos afundar. O grande problema da vida deles ali, ainda que eles eram peritos nas águas, porque pelo menos 4 deles eram pescadores, conhecedores ali do mar, conhecedores ali daquele lago da Galileia, só que eles perceberam que o grande problema era o mar agitado, aquelas ondas que subiam bem alto, metros de altura. Eles perceberam: nós iremos nos afundar. Só que isso que era problema deles, Jesus Cristo tinha isso debaixo dos seus pés, porque Jesus veio andando por sobre as águas, aquelas águas agitadas, aquelas ondas brávias, aquelas ondas altas e agitadas que estavam subindo sobre o barco.
Jesus tinha esse problema debaixo dos seus pés. Meus irmãos, o primeiro passo para nós é confiarmos no Senhor, sabendo que Deus é maior do que a nossa aflição, sabendo que Deus é maior do que os filisteus que se apresentam em nossa vida, sabendo que Deus é maior do que os incircuncisos que se apresentam para atrapalhar a nossa vida. Deus é maior do que a nossa angústia, Deus é maior do que os nossos apuros e maior do que os nossos apertos. A gente precisa confiar no Senhor. E foi nessa confiança em Deus que Jonatas, então, ele decidiu e enfrentar os filisteus. Olha só o que diz o primeiro versículo do capítulo 14. Sucedeu que, um dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos à guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Ele não contou para o seu pai, ele sabia, o meu pai está angustiado, está aflito, meu pai vai tentar me proteger, meu pai não vai confiar em Deus, ele não vai confiar no Senhor. Se eu falar para o meu pai, eu imagino que Jonatas deve ter pensado, meu pai vai tentar me impedir, e assim a vitória não vai vir, mas eu confio no Senhor. Ele não estava, meus irmãos, aqui desonrando o seu pai, ele não estava aqui agindo com imprudência, ele não estava sendo precipitado, ele simplesmente estava confiando no poder de Deus e era mediante a sua fé que ele estava agindo. Vamos, escudeiro? Vamos lá enfrentar esses filisteus? E olha só como ele enfrentou. O versículo 12 e 13 dizem assim: os homens da guarnição responderam a Jonatas. Então imagine o cenário. Jonatas estava indo para enfrentar os filisteus e a guarnição dos filisteus do outro lado, vendo somente 2 judeus se aproximando deles. Eles, evidentemente, começaram a caçoar. Evidentemente, eles começaram a achar engraçada aquela situação. E eles começaram a chamar, então, Jonatas, o escuteiro. Pode vir aqui, que a gente vai dar uma lição para você. Olha só como foi a situação. Os homens da guarnição dos filisteus responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás. E os filisteus caíram diante de Jonatas e o seu escudeiro os matava atrás dele. Meus irmãos, olha só como que foi a vitória que Deus ele concedeu para Jonatas e para o escudeiro. Eles estavam subindo ali um monte, então eles estavam subindo ali engatinhando. E nessa que eles estavam subindo, ao encontrar-se com os filisteus, Jonatas na frente, o escudeiro atrás, Jonatas ia ferindo e derrubando os filisteus da frente, e o escudeiro atrás só ia finalizando o serviço, matando a cada um que estava caindo. Meus irmãos, a gente percebe que isso não era uma capacidade humana, não é pura habilidade humana, mas a gente percebe que isso aqui tinha a mão de Deus nesse meio. O dedo de Deus estava abençoando Jonatas e abençoando o escudeiro, porque aos olhos humanos é impossível 2 pessoas vencerem várias, um monte ali. Eu imagino dezenas que eles começaram a matar, talvez centenas ali. É impossível aos olhos humanos, mas quando o dedo de Deus está ali envolvido, quando a mão do Senhor está abençoando, todas as coisas são possíveis, porque para Deus não existe impossíveis. E foi dessa maneira que Jonatas começou a obter a vitória, porque ele escolheu não ficar aprisionado na sua angústia, ele escolheu não se esquivar ou fugir por causa da sua grande aflição, por causa da angústia e por causa do aperto que eles estavam passando, mas ele falou: eu não vou olhar para esse problema, eu vou olhar para o meu Senhor, para Deus, e confiar que Ele é maior do que esse problema aqui dos filisteus que estão prestes a nos atacar. Então ele não olhou para a naturalidade do problema, ele olhou para a sobrenaturalidade de Deus. Foi o que ele escolheu fazer, e dessa maneira ele obteve a vitória. Dessa maneira ele não viveu angustiado. Meus irmãos, é possível vencer a angústia. É possível você vencer a aflição que está assolando o seu coração. Qual é a dor da sua alma? Qual é a grande aflição que você está passando? Qual é o ferimento que está dentro de você? Qual é a situação que está trazendo para você angústia? Eu não sei, eu não conheço a sua dor, não conheço as aflições que você está passando, mas saiba de uma coisa: Deus sabe e Deus conhece.
e você também conhece a Deus. Existe a possibilidade de você confiar no Senhor e Deus trazer para você uma paz que excede todo o entendimento. Meus irmãos, é sobrenatural. A paz de Deus que excede todo o entendimento é algo sobrenatural. Paulo e Silas, eles tinham todos os motivos do mundo para estarem em grande angústia, quando eles foram pregar a palavra de Deus na cidade de Filipos. Eles pregando a palavra de Deus na cidade de Filipos, eles foram aprisionados, foram açoitados, chicoteados, jogados no cárcere, tendo os pés aprisionados no tronco, mas eles não estavam ali reclamando, angustiados, sofrendo interiormente. O texto fala que eles estavam orando, cantando a Deus. Eles estavam, sabe o que acontecendo na vida deles? Eles estavam usufruindo de uma paz de Deus que excede todo o entendimento. Meus irmãos, não cabe na nossa cachola, não cabe no nosso entendimento, não tenho como imaginar como pessoas que foram ali maltratadas, caluniadas, injustiçadas, açoitadas, aprisionadas, como é que elas podem viver em paz com isso? Não cabe na nossa mente. Por isso que esse é o nome da paz de Deus. Paz de Deus que excede todo o entendimento, porque nós não conseguimos entender. É uma paz sobrenatural. E essa paz sobrenatural que Deus quer derramar no seu coração. Essa paz sobrenatural do céu que Deus quer que você usufrua, que você tome posse dessa paz. Está à sua disposição. Basta você escolher. Não quero viver angustiado, eu quero confiar no Senhor. E é confiando no Senhor que Deus ele traz o milagre. É confiando no Senhor que ele traz a cura para a angústia. É confiando em Deus. Assim como Jonatas confiou no Senhor e agiu pela sua fé, você pode confiar no Senhor e Deus vai agir, trazendo essa paz que excede todo o entendimento. Meus irmãos, olhando para a vida, por exemplo, dos nossos missionários. Os missionários, eles agem pela fé, confiando no Senhor, porque não é natural do homem querer largar a sua cidade, querer largar o comodismo que a cidade oferece. Não é natural do homem querer largar tudo, querer largar a profissão, uma carreira profissional, deixar de lado o diploma e muitas vezes, simbolicamente, parece que rasgou o diploma, porque nunca mais vai usar na vida. Mas essas pessoas escolhem tudo isso para servir ao Senhor em localidades difíceis. Numa localidade transcultural, uma cultura diferente, às vezes uma localidade onde existem muitos problemas, muitas dificuldades, não existem as facilidades que nós temos na cidade, não vai ter ali um shopping, não vai ter ali uma Coca-Cola à disposição, um McDonald's para você passear final de semana com sua família, para você comer em alguma localidade, um parque, muitas vezes não tem nada disso. E às vezes as localidades está ali que esses missionários vão, estão sofrendo perseguições, mas mesmo apesar de todo esse cenário, eles escolhem colocar as suas vidas e suas famílias nesse local para servir ao Senhor. Nós não conseguimos entender, mas nessa possibilidade de angústia, Deus os abençoa. Eles estão agindo, confiando em Deus, e Deus os abençoa para que eles possam viver nessa localidade. É contra a lógica, é contra a nossa lógica, mas eles estão agindo, confiando no Senhor. Meus irmãos, o que isso nos ensina? Que nós devemos confiar no Senhor e não nos recursos humanos. Nós devemos confiar em Deus e não nos recursos humanos. Para você vencer a sua angústia, para você vencer a sua aflição, não confie em você mesmo. Não confie em terceiros, em outras pessoas. Confie unicamente no Senhor. É Deus quem dá as ferramentas para você vencer a angústia. É Deus quem nos ensina pela sua palavra a confiar nele e não confiar no homem, mas simplesmente no Senhor, e é Ele quem traz a vitória para nós. Olha, eu poderia aqui contar para você testemunho pessoal de como eu fiquei angustiado e Deus me deu a vitória. Você, evidentemente, eu acredito que você já também passou por isso, onde você estava numa grande angústia e Deus deu para você a vitória no momento em que você confiou no Senhor. Foi assim comigo. Uma certa vez eu estava angustiado por uma certa situação e isso estava assolando a minha vida. Eu não conseguia dormir, eu estava grandemente angustiado, estava em apertos, em apuros e não via uma saída, não via uma solução. Nem fugir eu conseguia fugir, tão aperto que eu estava.
Mas naquela noite eu lembrei da palavra de Deus. Eu li Romanos capítulo 5, versículo 1, que para mim aquele versículo serviu como um remédio e um bálsamo quando eu li aquele texto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Naquele momento eu percebi o que é principal. Naquele momento eu percebi o que é essencial. Aquilo que eu estava angustiado sumiu. A minha angústia foi embora. O meu aperto, a minha grande aflição sumiu repentinamente, porque a palavra de Deus naquele momento penetrou meu coração. Eu dei ouvidos à palavra de Deus. E eu não vivi mais angustiado por aquela situação, porque a palavra de Deus ela foi viva e eficaz no meu coração. Foi penetrante, tirando de mim aquilo que era negativo, a angústia, a preocupação que estava assolando a minha alma. Meus irmãos, é a palavra de Deus, que é a espada de Deus viva, de 2 gumes, que ela pode realmente cortar a angústia da nossa vida, cortar a preocupação da nossa vida, cortar as aflições da nossa vida. E em meio ao problema, Deus ele faz nós vivermos uma paz que excede todo o entendimento. Essa vitória está à sua disposição. Basta você buscar ao Senhor, porque a palavra de Deus diz: todo aquele que bate, se abrirá. Quem busca, achará. Busque a Deus e você vai achar em Deus a resposta para a sua angústia, a vitória para a sua grande aflição de alma. Assim como Jonatas obteve a vitória, você também poderá obter. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e você possa vencer a angústia que assola a sua vida.